No final do mês de junho, quando o nome MC Marcinho começou a aparecer nos noticiários e páginas de fofoca, muita gente correu para a internet para pesquisar sobre ele. A turma com mais de 40 anos queria relembrar os sucessos do cantor. E os mais jovens queriam saber quem era aquele MC Marcinho que, de repente, se tornou o assunto do momento. Afinal, quem foi MC Marcinho? Nesse vídeo, você vai conhecer a história de um dos maiores nomes do funk carioca, suas músicas de sucesso e os problemas de saúde que o cantor enfrentou ao longo da vida. Quem foi MC Marcinho? Quando um artista morre, jornalistas e comunicadores têm uma tendência a noticiar o fato exagerando um pouco os feitos do artista. Mas aqui, quando chamamos MC Marcinho de fenômeno do funk, esse título é mais que justo. Marcinho começou a compor com apenas 13 anos e foi um dos pioneiros do funk melody. Essa história toda começou quando Márcio André Nepomuceno Garcia, um garoto pobre, nascido e criado em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, descobriu que tinha sido traído pela namorada e resolveu escrever uma música sobre sua dor. Marcinho cresceu numa casa onde se ouvia muita música. Tinha um tio, compositor de MPB, que chegou a participar de festivais de música. E seu pai também tocava samba nas horas de folga. Então já tinha uma musicalidade de família, que ele usou para se expressar e compor sua primeira música. Aos 13 anos, ele vivia seu primeiro amor, com uma garota da mesma idade, e os dois começaram um namoro inocente. Um dia, perto do Natal, o garoto foi até a casa da namorada entregar um presente de Natal que ele tinha comprado com muito sacrifício. Chegando lá, ele encontrou a garota com outro rapaz e descobriu que estava sendo traído. Desiludido, ele foi para casa e escreveu a música que mudaria sua vida, o Rap do Solitário. Marcinho não planejava ser músico. Ele treinava futebol e sonhava com uma carreira no esporte para mudar de vida. Mas, por insistência dos amigos, Marcinho escreveu a música num concurso de funk da região onde morava. E, para sua surpresa, ele ficou em terceiro lugar e a música foi parar na coletânea Mind Power. A música, falando de amor e sem refrão, era diferente do tipo de funk que fazia sucesso na época, e foi uma das primeiras composições de funk melody. Mas o sucesso não veio de bandeja. Ganhar um concurso no bairro não era garantia de nada. Ele foi à luta. Com o vinil embaixo do braço, Marcinho percorria festas e rádios pedindo que os DJs tocassem sua música. Até o dia que o vinil foi parar nas mãos de Rômulo Costa, o produtor musical, empresário e proprietário da Furacão 2000. Para quem não sabe, a Furacão 2000 é uma gravadora e produtora de eventos que foi responsável por lançar grandes nomes do funk, como Mister Catra, Gaiola das Popozudas e Anitta. Rômulo colocou a música na programação da Furacão 2000 e a música decolou. Mais de um ano e meio depois do seu lançamento, o Rap do Solitário começou a tocar nas rádios e chegou a desbancar o grupo de pagode Raça Negra que estava no auge do sucesso. Muita gente acreditava que o Rap do Solitário foi um golpe de sorte e que MC Marcinho não conseguiria compor outros hits, mas a música Quero Você começou a consolidar a carreira do MC. Com todo esse sucesso, MC Marcinho fazia muitos shows. Nos finais de semana, o MC chegava a fazer 5 shows na mesma noite. E com dinheiro entrando, Marcinho ajudou toda a família e realizou o sonho de tirar a mãe do trabalho de empregada doméstica. Aí então, o sucesso dos artistas de funk ainda era um fenômeno local, e os MCs eram poucos conhecidos fora do Rio de Janeiro. Mas a Xuxa Meneghel entrou nessa história e mudou o rumo de tudo. A loura resolveu apadrinhar o funk em parceria com o DJ Malboro. Xuxa dançava os hits do momento e ajudava a derrubar o preconceito com o ritmo. Nos anos 90, Xuxa era a artista mais popular do Brasil e tinha um programa nas tardes de sábado na Globo, dedicado à música, o Planeta Xuxa. Nesse programa, a eterna rainha dos baixinhos apresentou diversos funkeiros para o Brasil. O MC Marcinho participou várias vezes desse programa e a Xuxa adorava as músicas dele. Com todo esse sucesso, MC Marcinho continuava fazendo muitos shows. MC Marcinho estava feliz com o dinheiro que ganhava e nem desconfiava que era para estar ganhando muito mais. Conversando com o empresário de outro estado, Marcinho descobriu que estava sendo roubado. Seu empresário ficava com uma parte muito maior que a dele em tudo que ganhava. O que o MC Marcinho fez quando descobriu? Sempre um exemplo de humildade e gratidão,
Marcinho teve uma conversa com o empresário para mudar aquela situação. Ele exigiu seus direitos, mas a gratidão falou mais alto e ele seguiu com a parceria. Mais ou menos nessa época, Marcinho começou um relacionamento com a MC Cacau, primeira mulher MC do Brasil. Como os dois tinham o mesmo empresário, eles se viam bastante, até em viagens para shows em outras cidades. Por conta disso, surgiu um romance. Os dois eram chamados de o Casal 20 do Funk, e em 96 os dois lançaram o álbum Porque Te Amo, produzido pelo DJ Malboro, que acabou sendo o primeiro álbum de Marcinho. A música Porque Te Amo fez muito sucesso e MC Marcinho passou a ser chamado de o Príncipe do Funk. Foi também em 96 que Marcinho gravou Está Escrito com Bob Rum. Depois dessa fase de parcerias, Marcinho resolveu voltar a se dedicar à carreira solo e em 98 lançou Sempre Solitário, novamente com produção do DJ Malboro. Com esse álbum, Marcinho emplacou 2 hits, Garota Nota 100 e Princesa. O DJ Malboro e a Furacão 2000 monopolizavam o cenário do funk carioca. Cada um deles tinha seus bailes, programas de rádio e os dois mantinham uma rivalidade. Quando um artista se ligava a um grupo, não podia se apresentar nos bailes nem tocar nas rádios do outro. Mas alguns nomes do funk, como Claudinho Buchecha e MC Marcinho, eram independentes e podiam trabalhar com quem quisessem. Marcinho gostava muito do trabalho de Malboro como produtor e a parceria entre os dois sempre rendeu sucessos memoráveis. Com uma melodia contagiante, Garota Nota 100 é uma releitura de Te Cuida Meu Bem, uma composição da dupla Michael Sullivan e Paula Massadas que fazia sucesso na época na voz de Patrícia Marx. Sempre muito criativo, MC Marcinho simplesmente criou uma nova letra para a melodia e a música teve uma nova onda de sucesso na versão funk. Mas nem tudo eram flores. No final dos anos 90, com a ascensão dos chamados bailes de corredor, o funk melody foi perdendo espaço. Nesses bailes, o público se dividia em 2 grupos que se posicionavam de lados opostos, um de frente para o outro, com um corredor imaginário no meio. Nesse espaço do meio, os grupos se atacavam. A sede por violência era tanta que ocorreram até morte nos bailes, o que desencadeou investigações da polícia e até uma CPI no Congresso Nacional. Marcinho já havia transformado seu estilo musical e não cantava só músicas românticas. Mesmo assim, o estilo dele não combinava com o clima de violência dos bailes de corredor e os shows, que antes eram muitos, foram ficando mais escassos. Já cansado e com filhos para sustentar, o MC se viu obrigado a arrumar trabalho num hospital para pagar as contas. Trabalhando no setor de manutenção, a presença de Marcinho no hospital não passava despercebida, e ele era até proibido de passar pela ala da emergência, porque todo mundo queria tirar foto com o MC, e isso atrapalhava os atendimentos. Felizmente, essa fase não durou muito tempo, e em 99, Marcinho conseguiu voltar a fazer shows e até lançou seu segundo álbum solo, Valeu Choque. No início dos anos 2000, o funk fazia muito sucesso e MC Marcinho tentava aproveitar para fazer muitos shows e fazer seu pé de meia. Em 2002, ele lançou seu terceiro álbum solo, Falando com as Estrelas, que além de músicas novas, incluiu algumas faixas que já eram conhecidas do público. Catucar tinha sido lançada como single e aparece também nesse álbum. Quero Seu Amor Só Pra Mim, gravada com MC Michele, aparece também nesse álbum e foi um grande hit do cantor. Esse álbum provavelmente marcou o auge da carreira de MC Marcinho. É nele que também aparece a música que Marcinho fez em homenagem a Xuxa Meneghel, Glamurosa. Muitos consideram que Glamurosa foi sua música de maior sucesso. Em 2003, Marcinho lançou um DVD com a Furacão 2000 cantando seus maiores sucessos. Vivendo uma fase de grande sucesso, MC Marcinho tentava aproveitar a participação constante em programas de TV para fazer mais shows e ganhar mais dinheiro. Mas com tantas viagens para lá e para cá, em 2006 Marcinho sofreu um acidente que marcou o início dos seus problemas de saúde e financeiros também. A van onde ele e a equipe viajavam bateu num ônibus. O motorista da van e seu primo morreram. MC Marcinho teve uma fratura séria na perna e ficou em estado crítico, mas graças ao socorro médico conseguiu se recuperar. No entanto, Marcinho não tinha plano de saúde. O músico, que pagava plano de saúde para toda a família, nunca achava tempo para ir fazer o exame inicial do plano e acreditava que, se tivesse algum problema, poderia pagar por tratamentos particulares.
Com o acidente, MC Marcinho precisou passar por diversas cirurgias para colocar peças de platina na perna e, com isso, gastou todo o dinheiro que tinha e ainda fez dívidas. Por isso, ele precisou voltar para os palcos o mais rápido possível e passou a fazer shows numa cadeira de rodas, até mesmo em programas de TV. No final desse mesmo ano de 2006, o MC não tinha se recuperado totalmente do acidente e ainda precisava do apoio de muletas para andar, quando sofreu uma tentativa de assalto. Pô, eu sofri um acidente, quase morri. Tomei 4 tiros queima-roupa no assalto. Enfim. Não, isso aí Essa aí eu não sabia. Tomei 4 tiros queima-roupa no assalto. Tava com ferro na perna do acidente. Fui cumprir um carro automático, porque Pra poder dirigir, pra né? poder dirigir, não dava pra poder botar. Fui lá buscar o carro sem placa. E nesse dia eu tinha tratado com uma missionária lá da igreja que eu ia lá dar meu testemunho de vida, de que eu tinha sofrido acidente, de que Deus tinha Te livrado, né? me livrado daquele acidente, minha perna estava no lugar, não teve que amputar, nem nada. Só que a minha fisioterapeuta falou assim, pô, meu aniversário, dá um pulo aqui. E aí tirou meu foco daquilo que eu tinha tratado com a missionária, que ela deu o testemunho, peguei o carro e sem placa e fui lá para poder dar o testemunho. Só que, pô, o trajeto, tu passa pela Vila Militar, é um lugar que até então considerado seguro, né? Soldado, que escala todo dia ali e tal. Pô, peguei o carro e fui eu. E na época, a mãe do meu filho, né? Minha esposa e meu filhinho tinha 1 ano, tava aqui no banco bebê conforto, aqui atrás. E nisso que eu desci a Praça do Canhão, o carro tá vindo atrás de mim. Eu falei, pô, esse cara não passa mesmo. Chuviscando e tal. Pô, o cara, quando eu desci, que eu botei aqui, ele parou na minha frente e já desceu. Anunciando. Perdeu. Nisso que ele perdeu, eu ainda não tinha muita prática com o carro automático. Tirei o pé tal, o carro deu aquela meia. Tava engrenado, tava No Então, D. não dê. Ele deu aquela meia andada pra frente e se assustou. Se assustou e Sentou o dedo. largou. Nossa, mano. Pá, meu Deus, eu consegui abrir a porta, pulei do carro, né? Pulei do carro, caí aqui, os caras, minha volta aqui assim, eu caí, o carro continuou andando aqui assim, ó. Eles deram 4 tiros. E eu, em cima assim, aí o cara, pá, aí guardou, voltaram correndo pro carro, deram tiro, passaram por volta de mim assim, foram embora, o carro foi andando. Homens armados cercaram seu carro e dispararam 4 tiros contra seu veículo. Só pararam quando reconheceram o MC. Desde o acidente onde seu primo faleceu, MC Marcinho já tinha passado a pensar mais sobre questões espirituais. Ele acreditava que tinha escapado do acidente do assalto por intervenção de Deus e, por isso, decidiu se tornar evangélico em 2008. Mas isso não atrapalhou a carreira de MC Marcinho. Mesmo convertido, ele continuou fazendo músicas, shows e participando de programas de TV, especialmente na Globo. Em 2012, MC Marcinho foi internado por conta de uma pneumonia, que ele conseguiu superar. Mas em 2014, voltou a ser internado com um mal-estar. Apesar de nunca ter tido vício em drogas ou bebidas, com todos esses problemas, aos poucos a saúde de MC Marcinho foi ficando comprometida. Por volta de 2014, ele passou a ter problemas nos rins e no coração e, com o passar do tempo, estes problemas foram se tornando crônicos. Doenças crônicas são aquelas que os médicos não conseguem curar e que o paciente precisa aprender a conviver. Em alguns momentos elas melhoram, outros elas pioram, mas não vão embora. MC Marcinho também tinha diabetes, outra doença crônica, e isso que agravava todo o quadro. Nas fotos e imagens do cantor depois de 2014, é possível perceber que os problemas de saúde estavam se agravando. O MC vai se tornando mais abatido e mais magro. Em 2019, MC Marcinho foi internado com um princípio de infarto e no início de 2020 foi contaminado pelo Covid. Cada um desses problemas foi tornando a saúde de MC Marcinho cada vez mais frágil e delicada. Provavelmente por conta disso, em 2021, Marcinho tem um novo problema de saúde. Ele teve uma inflamação nos ossos e pegou uma infecção. Ele fez uma cirurgia, mas a infecção piorou. Contaminou o sangue e depois o pulmão, que precisou ser entubado e passou 4 dias em coma. Ainda nesse mesmo ano de 2021, Marcinho precisou colocar um marca-passo, aparelho que serve para monitorar os batimentos cardíacos, e, quando necessário, estimular o coração a manter o ritmo.
Com o marca-passo, MC Marcinho esperava superar de vez os problemas de insuficiência cardíaca que vinha enfrentando. E isso realmente aconteceu, mas somente por um tempo. Durante o ano de 2022 e início de 2023, parecia que os problemas de coração tinham sido resolvidos. Marcinho recuperou a vitalidade e falou sobre tudo em diversas entrevistas, em aparições na TV ou em podcasts. Mas em fevereiro de 2023, logo depois de uma participação no programa Encontro da TV Globo, Marcinho precisou ser internado. O marca-passo começou a dar problemas e precisava ser trocado. Depois do acidente, onde gastou todo o seu dinheiro em tratamentos médicos, MC Marcinho passou a ter um plano de saúde. Mas passou um mês esperando o plano de saúde liberar o procedimento de troca do marca-passo e só conseguiu quando publicou um vídeo falando sobre o assunto. Outros famosos, como o Bochecha, também fizeram publicações pedindo à Bradesco Saúde que liberasse o procedimento do cantor. A estratégia deu certo e o plano liberou a cirurgia. Apesar de ter perdido 14 quilos e estar com a saúde abalada, Marcinho saiu do hospital com esperanças de que o pior já tinha passado. Ele fez questão de voltar aos palcos e chegou até mesmo a participar de um programa de TV, o É de Casa, onde cantou ao lado de Babu Santana. Mas, infelizmente, mesmo com o marca-passo, Marcinho voltou a ser internado por questões cardíacas e renais. Enquanto os médicos tratavam esses problemas, Marcinho sofreu uma parada cardíaca por quase 20 minutos e precisou ser entubado. Os médicos decidiram que a solução era um transplante, mas, com a saúde tão debilitada, Marcinho não tinha condições de passar por uma cirurgia desse porte. Por isso, os médicos instalaram um coração artificial no cantor para que ele se recuperasse o suficiente para receber um coração de verdade. Depois de receber o coração artificial, o cantor chegou a entrar na fila de transplantes, mas uma infecção generalizada comprometeu novamente a saúde do cantor. Ele precisava curar a infecção antes de fazer a cirurgia. Lutando com problemas de saúde há muito tempo, MC Marcinho não resistiu e morreu no dia 26 de agosto, com apenas 45 anos. Chegava ao fim uma das histórias mais surpreendentes e bonitas do funk, do menino pobre que, com a sua sensibilidade, fez músicas que encantaram uma legião de fãs e mudaram sua vida. Que MC Marcinho seja sempre lembrado pela sua generosidade e talento. Em nossos corações será eternamente o príncipe do funk.